Olá, meus irmãos, bom dia, estamos ao vivo mais uma vez, através do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, grupo que está localizado fisicamente em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. Temos hoje a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Itens 13 e 15. Mundos de expiações e mundos de provas. Mas, antes de começar, venho aqui em nome da casa, para aqueles que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, grupos de WhatsApp, para aqueles que estão nos acompanhando através da nossa Rádio Portal de Luz. Venho desejar uma ótima manhã de paz, manhã de reflexão, manhã essa de harmonia, neste mês que estamos vivendo um isolamento social, mas que distancia apenas o corpo físico, porque o nosso espírito ficará cada vez mais em comunhão com o Mestre Jesus, através da palavra, através dos ensinamentos que ele nos deixou. Ensinamentos esses que ficará hoje a responsabilidade do nosso irmão Geilson para fazer a palestra. E assim, convido para que ele possa dar um bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando nesta manhã. Bom dia, meu irmão Geilson. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os filhos de Francisco, a todos que nos acompanham pela Rádio Portal de Luz, pelo Facebook, pelas mídias sociais, né? Um bom dia e que possa Francisco nos abençoar com muita luz nessa manhã. Que assim seja, meu irmão, que a sua palestra renove a fé, a esperança e a paz de muitos irmãos que nos ouvem, que nos acompanham no dia de hoje. Aqueles que estão ao vivo, entrando nas nossas redes sociais, acompanhando através da Rádio Portal de Luz em todo o planeta. E aqueles também que não puderam estar aqui online na hora das 8 horas da manhã, nas quartas e nos sábados, mas que nos acompanham através dos nossos arquivos do Facebook. É só ir lá na pasta, através da nossa fanpage, Rádio Portal de Luz, e aí no link dos vídeos você vai encontrar todas as palestras, mesmo aquelas antes dos isolamentos sociais, que, para quem nos acompanha há algum tempo, sabe que a gente já estava transmitindo ela ao vivo, direto da casa. Então, quer acompanhar, perdeu alguma coisa, vai lá nos arquivos e vocês terão acesso a todas as palestras da Casa de São Francisco de Assis. Quero dar um bom dia também ao nosso irmão Flávio Borba. Ele nos acompanhará na manhã de hoje e será o responsável pelo exórdio através da mensagem de Emmanuel. Bom dia, Flávio. Bom dia, meu amigo Vinícius. Bom dia a todos os irmãos do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. É uma alegria imensa estar com vocês nesta manhã. Um tanto quanto nublosa, mas de um envolvimento de muita paz, de uma brisa muito gostosa. Envolvemos a tarefa da leitura do exórdio. Certo, como o nosso irmão falou, uma manhã aqui na capital potiguar, no Rio Grande do Norte, de muita chuva, mas sabemos que como bom nordestino que somos, devemos agradecer aos céus, né? Aos santos dos meses de junho, de julho, Santo Antônio, São José, entre outros, que nos traz a chuva como uma ferramenta importante para que a gente possa fazer nossa colheita e assim alimentar nossa família. Então, como foi dito anteriormente, que teremos hoje a palestra e o exórdio, deixo a palavra com o nosso irmão Flávio Borba, que fará, através do item 25 do livro Vinha de Luz, os ensinamentos e a compreensão de Emmanuel
sobre Cristo. Então, meu irmão, deixo-lhe a palavra e após pode ser o responsável por fazer a nossa prece inicial para que o nosso irmão Geilson trabalhe e comente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Um bom exórdio, meu irmão. Obrigado, Vinícius. Como o Vinícius falou, o livro é o Vinha de Luz, Psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel, o item 25, e o título Apliquemo-nos. E diz o seguinte: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Está em Paulo, na carta a Tito, no capítulo 3, no versículo 14. E Emmanuel nos fala: é preciso crer na bondade, todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do parlatório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilharmos, não passaremos de atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esquecemos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublime dos mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas igualmente revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem nunca fazer. Emmanuel, ele é de uma condição especial, porque ele deixa muito claro, quando ele começa a dissertar sobre as pequenas estrofes do Evangelho. E aqui ele nos diz claramente que o exercício do conhecimento nos é uma necessidade, mas ele perde totalmente o valor quando esse conhecimento não se torna atitude, que não se torna prática e trabalho no serviço do bem. Paulo, em um outro momento, ele vem nos falar da fé morta, porque a fé sem atitude, ela é uma fé morta, é uma fé sem qualquer serventia, porque nem é mesmo aquele que a tem vai servir, vai ficar estagnado, vai ficar parado. Então, meus irmãos, que possamos, se estamos nessa condição, mudar para a efetivação das obras. Ficar só no conhecimento é ficar na superfície. E o Evangelho nos convida ao aprofundamento da prática,
E aí, nesse aprofundamento, nós transformaremos em atitude e, consequentemente, em virtude, que é o objetivo. Porque o espírito que se reveste de atitude se transforma em hábito e, consequentemente, terá um amparo e assistência mais firme e melhor na sequência de suas existências. É a compreensão que nós temos hoje para essa mensagem que já é autoexplicativa do nosso querido Emmanuel. Então, neste momento em que nos propomos a iniciarmos o trabalho, rogamos àqueles que desejem fechar os olhos para que possamos proferir a prece de abertura do trabalho, dizendo, mestre amigo, gratos te somos, Senhor, pela oportunidade de servir como aprendizes na tua vida. Equivocamos no passado e recebemos de ti, Senhor, por amor, esta nova oportunidade de plantar uma semente melhor do que a que fizemos antes, na esperança humilde, e na próxima termos melhores frutos. Obrigado, mestre. Obrigado aos irmãos, espíritos amigos da casa, que possam permanecer a amparar o nosso irmão Geilson em sua palestra, que será proferida na sequência. Por isso, Senhor, vamos hoje agora para dar continuidade. Muito obrigado, meu irmão Flávio, que este momento de compreensão através dos exemplos que Emmanuel traz do Evangelho seja aplicado no nosso dia a dia. Quero aqui fazer um convite para que continue conosco, para que no final da palestra, no final de hoje, a gente possa fazer um comentário também e um debate sobre o capítulo 3, os mundos de expiações e provas. Vamos debater com o nosso irmão Geilson hoje. Qual a diferença? Muitos me perguntam, Vinícius, qual a diferença de expiar e de prova? O que quer dizer um, o que quer dizer outro? E eu tenho certeza que essa dúvida, para quem nos assiste, ela não vai ter mais a partir de hoje. Então, meu irmão Flávio, eu agradeço e fica o convite para o retorno no final da palestra para que a gente possa debater sobre o assunto. Até mais. Eu vou perder a oportunidade de ouvir Geilson. Não, jamais. Vou ficar aqui mesmo. Sei que já tem um cafezinho aí já do seu lado esperando. Assim que você sair da imagem, ficar tomando um cafezinho aqui, acompanhando a palestra do nosso irmão Geilson, que já está aqui rindo, feliz e alegre conosco, como deve ser, meu irmão Geilson. Estou aqui de olho em vocês, só ouvindo aqui. Estão querendo colocar. Meus amigos, então vamos dar continuidade, né, com o nosso estudo do Evangelho da manhã de hoje. Como o nosso amigo Vinícius colocou, o nosso tema está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas, precisamente, nós iremos estudar na manhã de hoje os itens do item 13 ao 15, né? 13, 14 e 15, mundo de expiações e provas. Né? Isso mesmo. Eu só quero deixar o registro para que aqueles que estão acompanhando ao vivo, em algum momento, né? Porque o assunto ele é amplo, meu irmão, e em algum momento tem alguma dúvida, não espera.
vai na nossa aba ali de comentários e já deixa a sua dúvida, já deixa seu comentário, para que no final da palestra a gente faça esse debate e inclua essa sua dúvida na hora de ter as perguntas e respostas através do tema. Então, assim que surgir alguma dúvida, vai lá, deixa o comentário, porque se deixar para depois, a gente sabe que acaba esquecendo e essa dúvida fica. E a gente não quer isso, a gente quer que todas as dúvidas, ou a sua maioria, sejam esclarecidas. Então, meu irmão Geilson, fique com Deus, que tenha uma ótima oportunidade de passar essa mensagem àqueles que nos acompanham. Grande abraço e até já já. Vou tomar meu café agora. Obrigado, obrigado. E vamos lá, pessoal, deixem suas dúvidas, seus comentários, e nós faremos tudo possível, né, para juntos respondermos ao final. Se não for possível responder, a gente estuda e em outra oportunidade a gente traz as respostas, né? Mundo de expiações e de provas. Bom, antes de entrarmos dentro do tema, é muito interessante fazer uma pequena reflexão. Há muitas moradas na casa de meu pai. Muitas vezes, antes de conhecer a doutrina espírita, particularmente, sempre tive uma paixãozinha pelo universo, né? Pelos céus, pelos mundos. Então, eu ficava sempre olhando para os céus, olhando as fotos dos planetas, e ficava pensando, meu Deus, se dizem que não há vida nos outros planetas, por que será que Deus criou tantos planetas? Cada um mais belo que o outro, planetas que o grande, né, telescópio Hubble, né, já fotografou imagens de planetas, constelações, a anos-luz de distância nossa, né? E eu ficava perguntando, planetas lindos, às vezes eu ouço comentários, muitas vezes a massa da Terra. Para que Deus teria feito tantos mundos, tantos planetas, para simplesmente ficar no céu enfeitando, se não tivesse utilidade? Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, né, que é a ciência espírita, porque a doutrina espírita é composta da parte científica, da parte filosófica, que culmina no processo religioso. Porque estudando a ciência espírita, vamos estudar as leis naturais, as leis divinas. Compreendendo a partir do efeito a causa, nasce a filosofia na observação dos fatos. Então temos a filosofia espírita, que nos leva ao encontro de Deus, porque senão Deus que criou todo o universo, toda a beleza e toda a vida. Bom, há quem diga que foi o acaso, fazer o quê? Mas aí só teriam mudado o nome de Deus para acaso, porque não é possível nada criar alguma coisa, já está provado isso, né? Para que haja um efeito, é necessário que tenha uma causa primária. Então, Deus é a causa, né, de tudo, de toda a nossa vida, de toda a vida. Então, Deus, nosso Pai, causa primária de todas as coisas. Então, a ciência espírita, construindo essa filosofia, nos une a Deus, como nosso Pai que nos ama. E Jesus nos fala, há muitas moradas na casa de meu Pai. Bom, e às vezes nós nos perguntamos, mas por que a ciência ainda não identificou pessoas em outros mundos? Bom, a nossa ciência, ela está sujeita às leis que regem o nosso mundo, né? Então, a ciência espera encontrar com as mesmas propriedades que há no nosso mundo. Primeiro, para a ciência, para que possa haver vida, tem que ter água. Por quê? Porque nós não compreendemos ainda a vida sem água. Mas a doutrina espírita vai nos ensinar que cada mundo, os espíritos tiram da atmosfera desses mundos a propriedade necessária a construir o seu corpo. E então vai muito além da nossa compreensão. Nos faltam ainda sentidos para compreender essa maravilha divina. Mas, como a lei é de progresso, os nossos equipamentos, as nossas sondas,
já começam a evoluir, a identificar novos espectros, né, da visão, do som, e a gente começa, assim, então, a compreender melhor coisas que até então não compreendíamos, mundos de expiações e de provas. Mas, Geilson, por que mundo de expiações e de provas? Por que mundos que Deus criou para que os espíritos possam espiar e possam provar? Bom, a ciência espírita vai nos mostrar e nos ensinar sobre a evolução dos mundos, a escala dos mundos, né? Nós temos os mundos primitivos, nós temos os mundos de expiações e provas, que é o nosso, nós temos os mundos de regeneração, do qual nós estamos migrando para esta categoria. Nos ensina os espíritos que nós migramos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o mal já não predomina. Aí nós temos os mundos transitórios, nós temos os mundos perfeitos. Bom, nós vivemos hoje em mundo de expiações e provas. Por quê? Porque são mundos onde nós estamos aprendendo, né? Aprendendo o quê? Aprendendo as lições que Jesus nos ensinou, que é: fora da caridade não há salvação. Mas por que expiação se a lei é de amor? Por que expiação se o ensinamento é: fora da caridade não há salvação? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas por que, Jesus, se a lei é de amor, se o que nós aprendemos ou que nós estudamos é aprender a amar, por que mundo de expiações e de provas? Exatamente porque ainda não aprendemos o que é amar. Imaginemos se nós todos, e tivéssemos por lei um único mandamento: amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Como seria o nosso mundo? Será que tínhamos roubos, assaltos? Será que tínhamos cobiça, orgulho, egoísmo? Será que tínhamos nesse mundo, aonde predomina o amor, será que tínhamos ciúme, invejas? Será que tínhamos ganância, um querendo ser maior que o outro? Será que teríamos a dominação do forte sobre o fraco? Será que tínhamos a dominação do inteligente sobre aquele mais privado de inteligência? Será que teríamos essas diferenças? Por que somos diferentes? Em que somos diferentes? Se somos todos iguais perante Deus. Exatamente, meus amigos. Por isso é que ainda estamos em mundo de expiações e de provas. Porque escolhemos um comportamento orgulhoso. Porque escolhemos um comportamento egoísta. Não porque Deus nos condena ou porque Deus nos pune, não. Porque a lei é de amor. A lei é de amor, justiça e caridade. Então, Deus não está nos punindo a um mundo de expiação. Ao contrário, Ele está nos dando a oportunidade da reparação. Aprendemos dos antigos costumes que se nós não fôssemos pessoas boas, seríamos condenadas a um inferno. E se fôssemos pessoas boas, seríamos salvos. Mas, meus amigos, quem é de todo bom nesse mundo? Todos nós sabemos que às vezes somos surpreendidos pelos nossos próprios pensamentos e ações. Então, exatamente nesses momentos, aonde somos surpreendidos pelo esse ímpeto, muitas vezes, do ódio, por uma ação que alguém teve contra nós, nos mostra a nossa realidade. Pois bem, estamos ainda nesses mundos para aprender e expiar o mal que cometemos. Vai nos ensinar a doutrina espírita que muitos dos males que viemos são fruto de causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então, as nossas aflições, as nossas expiações podem ter causa em existências pretéritas. De que forma, Geilson? Se eu sou um espírito eterno, Deus, não me condenando a um inferno eterno, me dá a oportunidade de reencarnar
para poder expiar o mal que eu fiz ontem, para poder expiar aquilo que eu infringi à lei de amor, justiça e caridade. Então Deus me dá a oportunidade de refazer, mas agora de uma forma diferente. E para mim, isso poderá ser uma prova ou poderá ser uma expiação. Como assim? Poderá ser uma prova, poderá ser uma expiação? Sim. Mas por quê? Aonde está a diferença? Bom, a expiação consiste em algo que eu estou necessariamente compelido a vivenciar, ou seja, eu terei que passar por esse processo, e não tem nada a ver com karma, certo? Por quê? Porque, segundo as tradições, o karma é uma lei imutável, onde você vai ter que sofrer, sofrer, sofrer. A proposta da expiação não é a proposta do sofrimento, mas a proposta da correção, que pode ter suas alterações de acordo com o meu comportamento. É muito comum dentro da doutrina espírita, dentro daqueles que estudam a doutrina espírita, uma historiazinha que conta sobre um determinado senhor, que durante o seu processo reencarnatório teve o planejamento, né? Porque antes ele era um feitor de escravo, havia maltratado muita gente, batido, né, nos escravos a ponto de assassiná-los. Então, durante o seu processo reencarnatório, ele pediu, ou seja, durante o seu processo, que ele teria o braço amputado durante a sua reencarnação. Mas aí, quando ele veio, encarnou, o seu trabalho foi voltado a ajudar as pessoas. Então, ele ajudava os espíritos que ontem ele tinha feito sofrer. Nesse processo, o que aconteceu? Houve um pequeno acidente e ele perdeu apenas um dedinho, que não o impossibilitou de continuar com a sua jornada, com o seu trabalho. Apenas como exemplo, né? Para que de uma forma mais didática, a expiação eu terei que passar, mas como eu passarei por ela, aí vai depender de como eu me resigno, de como eu me comporto diante do processo. A prova, né, está muito ligada também às questões morais. Por quê? Porque eu estudei e agora eu vou ter que provar que realmente eu aprendi. Né? Então, temos provas e temos expiações. Para quê? Para podermos nos educarmos como filho de Deus, nos educarmos perante a lei. E vai nos dizer o item 13, que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais. Pois basta, observeis em que habitas, a superioridade da inteligência, em grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos que acabam de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou no mundo ingrato para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e miséria da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Bom, meus amigos, podemos refletir nesse primeiro item 13. O que é que nos cerca? O que é que mais nos fere os sentidos? O que é que observamos à nossa volta? A predominância, né? Infelizmente ainda. Por que, Joyce, você diz isso infelizmente? Porque vai nos ensinar a doutrina espírita que cabe a nós auxiliarmos o progresso do mundo. Cabe a nós auxiliar o nosso mundo a passar mais rápido de um mundo de expiações e de provas a um mundo de regeneração. Cabe a nós, né? Esse esforço na transformação íntima, na transformação moral, o esforço em domar suas más inclinações,
para que assim o nosso mundo possa avançar mais rápido. Mas, necessariamente, o mundo não depende de nós, porque ele segue um progresso natural. E se nós não nos alinharmos, pelo menos dentro desse processo natural de evolução dos mundos, seremos compelidos a sermos, assim, convidados a nos retirar da Terra e a habitar outros mundos ainda em estados de provas e expiações, enquanto o nosso mundo lindo e maravilhoso segue a um novo patamar, a um mundo de regeneração. Então, cabe a nós o esforço, mas é expiatório e é provacional. Por quê? Às vezes, e eu gosto muito de usar esse exemplo, porque é o que nos fere muito os sentidos. Temos do nosso lado, seja dentro do lar, seja no trabalho, durante a nossa caminhada, em nosso caminho, encontramos pessoas que de alguma forma nos feriram e que de alguma forma as suas ações acabam por nos alfinetar, E temos ali, diante dessa situação, um momento onde surge em nós o sentimento do ódio, o sentimento da raiva. E aí Jesus vem e nos diz: reconcilia-te com teu inimigo, com teu irmão, aliás, me perdoem, enquanto estás com ele no caminho. E eu olho para Jesus e digo: Jesus, Jesus, o senhor não sabe quem é ele, não, Jesus? Sabe de que o senhor está falando, não? Meus irmãos. Queremos justificar os nossos comportamentos. E Jesus vai dizer: amigo, o meu fardo é leve e meu jugo é suave. E eu estou dizendo: deixa de lado, reconcilia-te, porque a reconciliação irá trazer ao teu coração suavidade, irá trazer ao teu coração paz que você tanto deseja. E a gente olha e diz: mas Senhor, o Senhor está enganado, o Senhor não sabe de quem o Senhor está falando. E a gente vai normalmente tentando justificar as nossas ações. E ele vai dizer: olha, se você não quer reparar, reparar você vai provar que você aprendeu a minha lição. Você está com seu irmão no sentimento, vou usar as palavras de Chico, com amor adoecido, que no nosso popular você está com ódio no coração do seu irmão. E eu estou dizendo a você: reconcilia-te enquanto estás com ele no caminho. Você reconciliando, você está provando para mim que você me ama e que você absorveu meus ensinamentos. Mas se você não quiser, porque a escolha é sua, vão lhe entregar ao juiz. E aí, meu amigo, quando você estiver nas mãos do juiz, você será jogado no cárcere, onde haverá choro e ranger de dentes. E vai nos ensinar a doutrina espírita, que o nosso mundo de expiações e prova pode ser também comparado ao mundo escola, ao mundo prisão e ao mundo hospital, onde a gente tem a educação, mas daqui não sairemos enquanto não reparar, e nós temos a cura, porque nós temos assim, através desse processo, nós vamos expurgando, nós vamos eliminando o mal e nos transformando em pessoas melhores. Então, o que a gente vai dizer: se você não quer provar para mim que você amou e aprendeu a minha lição e dá a outra face, porque estão te dando a face do ódio, e a minha lição é dar a outra face, dar a face do amor. Prova para mim que você aprendeu a minha lição. Aí nós dizemos: não queremos, Senhor, não queremos. Aí ele vai dizer: então, já que estás no juiz, serás colocado em um mundo de expiação, porque você vai ter que aprender a lei do amor, porque a minha lei é esta, que vos ameis uns outros como eu vos amo, porque Deus é Pai, não é Pai de um. Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Deus é Pai de todos, e todos nós somos irmãos, e teremos todos nós que aprender esta lição, porque ele disse: nenhuma ovelha a mim confiada foi perdida. Então, meus amigos, ele vai muito além e nos diz: dali não saireis enquanto não pagardes até o último centil. Ou seja, choro, ranger de dentes, momentos de expiação que normalmente nos trazem dor, porque é necessário ferir os sentimentos
de orgulho e do egoísmo. E dói. Dói muito o orgulho e o egoísmo ferido, né? Então, meus amigos, cabe a nós escolher provar ou expiar. Mas se tivermos na expiação, ele vai nos dizer, não vos deixarei só, mas você vai ter que se reparar com a lei de amor, justiça e caridade. E no item 14, continuando, ele vai dizer, entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão parar aí em expiação. Me permitam ler novamente. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão parar aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação. E aqui ele vai falar exatamente de espíritos que encarnam na Terra, ou que encarnaram na Terra desde a sua origem, né? São espíritos que surgiram, vamos dizer assim, claro, há todo um processo de evolução, há todo um processo das eras, aqui eu estou suprimindo apenas para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Eu vou colocar como os espíritos que nasceram com a Terra. Não é que quando a Terra surgiu, os espíritos surgiram no mesmo instante. Não é isso que eu estou querendo dizer. Apenas que são os espíritos que são da Terra desde sua origem, né? Então, meus amigos, temos os espíritos que já vieram de outros mundos para os nossos. Como assim, Geiros? Bom, ouvimos muito falar dos capelinos, né? Tem até o livro Os Exilados de Capela, um livro muito bom, que nos vai mostrar um momento em que aquele mundo evolui a uma condição de um mundo mais feliz, mas como muitos ali ainda não conseguiram acompanhar o processo, eles vêm para a Terra. Aí imagina só, meus amigos, hoje todo mundo vive como se celular sempre existisse, né? Todo menino hoje já nasce sabendo ali, ó, né? Todo mundo vive como se já tivesse computador há muito tempo, fogão com gás de cozinha, geladeira para guardar o alimento, né? Todo mundo esquece que a forma de guardar o alimento antigamente era salgando bastante, deixando, né? Esquece que a TV era aquele tubuzão preto e branco, para ser colorida a gente botava uma telinha. E olha que eu não sou velho não, só tenho 37 anos, né? Sou velho não, mas vivi isso. Toda essa tecnologia, todo esse avanço se deu há pouco tempo, mas nós já vivemos como se tudo isso existisse, carros confortáveis, esquecemos que andávamos, todo mundo, os mais ricos, claro, né? Naquelas carroças, e a gente esquece. Imagina só, você é um espírito que já tem WhatsApp, ser migrado para um mundo onde não tem nem o fogo, ou o fogo está sendo descoberto, e você tem que ir para esse mundo para auxiliar o progresso dele? Sim, porque no amor de Deus, ele não vai dizer, agora pronto, vocês não são mais meu filho. Deus nunca vai dizer isso, gente. Eu não consigo compor o amor de Deus aonde eu possa dizer, esse filho agora saiu mal e eu vou queimar ele no inferno. Eu não consigo conceber. Porque eu acredito no que Deus é amor por excelência. Ah, mas ele escolheu o caminho dele, ele escolheu errado. Gente, pelo amor de Deus, quem de nós, o filho pedindo pão, vai dar uma serpente? Quem de nós? Quem de nós não defende seu filho até o máximo? Podemos até dizer, você errou, vou lhe levar na justiça, vou estar ali, você errou, agora você vai ter que arcar com suas consequências de seus atos, porque é uma forma de educação. A gente nunca vai deixar de lado. Se o filho disser e se colocar numa condição de querer mudar o comportamento, aí é que a gente vai lutar com todas as forças para poder auxiliá-lo no processo. Quanto mais Deus, meus amigos. Então eu não consigo conceber esse Deus que não é amor por excelência, porque Deus é amor sobre tudo. Então Deus, meus irmãos, ele dá a oportunidade para que nós possamos reparar o mal que cometemos ontem. Bom,
Mas esse mundo agora não tem mais condição de ser habitado por esse espírito, porque ele está em provas e expiações. Então, o que é que eu vou fazer com ele agora? Eu convido-os de uma forma compulsória a habitar outros mundos, que ainda estão no seu processo inicial de evolução, que chamamos os mundos primitivos, onde a ciência ainda não está desenvolvida, ainda aonde começa-se a ver as primeiras invenções mais simples, né? E ali eu passo, olha só, de ter o WhatsApp toda hora mandando mensagem, a um mundo onde eu vou ter que construir minha cabanazinha, minha palhocinha, para que eu possa me abrigar da chuva, né? Já tenho essas roupas bonitas, né? Já tenho essas grifes, né? E agora vou para um mundo onde a marca, meu amigo, tem marca não, você vai ter que pegar a pena de um ganso, a folha de uma árvore para poder se cobrir, né? E olha, e ainda tem, bom, meus amigos, mas é isso. Então, para o espírito que já tinha tanto e agora é compelido a um mundo onde ele não tem nada, para ele é uma verdadeira expiação. Mas aonde resulta isso no amor? Porque o amor vai estar, eu agora vou auxiliar o outro que está inferior dentro da perspectiva intelectual ao seu progresso. Porque a evolução se dá no aspecto intelectual e no aspecto moral. Então, intelectualmente, eu vou auxiliar aqueles espíritos a evoluírem. E aí estamos o amor de Deus. Eu não condenei ao inferno, não descartei porque não amo mais. Me perdoe, mas eu não consigo aceitar isso. Mas eu consigo entender. E a doutrina espírita é essa chave, esse amor que nos mostra o amor de Deus. Recolhe e agora você vai ter a oportunidade de reparar em situações mais difíceis. Sim, porque você escolheu esse caminho. Mas não te deixo só no progresso, né? No item 15, nós vamos encontrar a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, ou servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Temos uma questão em um livro dos Espíritos que eu gosto muito, né, nos estudos, eu sempre trago, que é quando a gente vai tratar da infelicidade ou da felicidade, né? Que nós sofremos porque nós nos afastamos da lei de Deus. Ou seja, nos afastamos das leis naturais. Mas precisamente é a questão, se não me engano, deixa eu olhar, não é exatamente o número, mas que vai nos dizer que a lei de Deus, ou a lei divina, a lei natural, é aquela que conduz-nos à felicidade. E é que a nossa infelicidade está diretamente ligada em a não observância a essas leis. Ou seja, quando eu me distancio da lei de Deus, quando eu me afasto de Deus e do seu amor, aí é onde vem e nasce o sofrimento. Então, vamos encontrar exatamente no capítulo 15, que diz: espíritos rebeldes à lei de Deus, espíritos rebeldes à lei de amor, justiça e caridade. Porque Jesus vai nos dizer sempre, em todos os seus ensinamentos, ele vai sempre nos trazer uma característica diferente daquela que tínhamos antes. Ele sempre vai nos mostrar um caminho diferente. Lembre-se da sua mensagem na cruz. Nós ainda podemos nos pegar, e é natural, em pensamentos que muitas vezes não gostaríamos de ter, em ações que não gostaríamos mais de estar praticando. Mas paciência, a lei é de progresso. E o bom é que hoje nós já observamos que precisamos mudar e que não queremos mais ter esses comportamentos. Jesus diz na cruz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então, meus amigos,
Esse é o modelo, como nos diz a doutrina espírita, que nós temos que nos espelhar. É o caminho da qual nós nos aproximamos de Deus. Está em Jesus a verdade, está em Jesus o caminho e está em Jesus a vida. Ele é o nosso modelo. Mas, como falava antes, ao invés de dizer, Pai, perdoa, nos pegamos muitas vezes no desejo ou no pensamento do revide, no desejo ou no pensamento do ódio constante, que diz que quem errou foi ele, quem fez foi ele, então ele vai ter que pagar. Mas nos pegamos nesse pensamento e de repente nos bate uma reflexão e a gente diz, meu Deus, eu não quero mais isso, eu não quero mais esse caminho. Então aí provamos para Jesus, provamos para os bons espíritos que temos o desejo e queremos mudar. Porque quando nós partimos para cima, brigamos, utilizamos de todas as nossas forças, né? Utilizamos aquele velho ditado, eu dou um boi para não entrar numa boiada, mas dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela, né? Então entra nesse processo de fúria, de ódio, e acaba, por consequência, entrando nesse processo de expiação, e depois diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, por que eu agi dessa forma? Então, meus amigos, o convite da doutrina espírita na manhã de hoje é reflita, porque você habita um mundo de expiação e de prova, mas você está caminhando para um mundo mais feliz. Você está caminhando para um mundo onde o amor já predomina, onde o ódio já não tem tanta força, ainda existem numa pequena escala, porque não são de espíritos puros, mas onde o amor já é por excelência predominante como o sol que nos aquece o coração. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as inteligências. E é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Isso é lindo demais, é a nossa doutrina espírita mostrando a imortalidade da alma e trazendo a verdadeira característica de Deus, como Jesus nos colocou, um Pai de infinito amor e de uma infinita bondade. E para finalizarmos essa primeira etapa do nosso Evangelho, que nossa hora nos convida já, né, a encerrarmos, eu gostaria de ler um pequeno texto que está no livro Deus Sempre, de Emmanuel, a psicografia de Chico, que diz, serve com Deus, e vai nos ensinar, nos caminhos da vida, não te esqueças de Deus. Se o tempo é tranquilo, serve e agradece a Deus. Ante as crises que surjam, serve e confia em Deus. Quando alguém te abandone, serve apoiando-te em Deus. Ante ofensas e golpes, cala-te e serve pensando em Deus. Atenda ao dever que te cabe e Deus fará o resto. De profunda alegria, né, que a gente reflete sobre esse tema e essa mensagem, serve com Deus. Pois bem, nós encerramos essa primeira etapa e vamos fazer a nossa prece, né, Vinícius? Agora, seu áudio. A gente vai fazer a nossa prece agora, depois dessa linda essa linda palestra de compreensão, de reflexão, e essa prece ela vai servir para que a gente firme em nosso ser, em nosso pensamento, tudo que foi dito, tudo que foi explanado através do nosso irmão Jesus. Então, convido o nosso irmão para que possa fazer a nossa prece final e assim a gente começar o debate e abrir para as perguntas dos nossos irmãos que nos acompanham neste momento.
Então, meus amigos, eu convido aqueles que desejarem a fechar os seus olhos numa atitude de interiorizar-se, a fechar os olhos físicos, mas abrir os olhos do coração. E abrindo os olhos do coração e os nossos ouvidos de nossa alma, possamos ver e ouvir Deus, que possamos sentir quanto amado nós somos ao observar o vento que nos toca, a luz que brilha e nos traz o dia, a lua, como farol apontando que a noite não é solitária, trazendo e refletindo sobre todos nós essa paz que emana do Cristo e que nos invade, e que nos trata a alma e que nos cura o corpo físico, que nos invade nos dando força. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, nosso Pai. É tão bom saber que temos um Pai que olha a todo instante por nós, o nosso herói, aquele que cuida e aquele que a todo momento, no esforço contínuo, trabalha para a manutenção da vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Como Jesus nos ensinou, Abba, Paizinho querido, obrigado, obrigado, obrigado. E obrigado sempre pela oportunidade, Senhor, pela vida, por tudo, Senhor. E que em algum momento, se nos mostrarmos fracos ou vacilantes no caminho, sejas, Pai, a nossa força, seja, Pai, o consolo, o abraço, o ombro amigo. Obrigado aos bons espíritos que nos intuem, nos auxiliam, que nos ajudam em nossa caminhada, nossos anjos da guarda. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vinícius. Olá, cheguei de volta. Graças a Deus, meu irmão. Acho que esse conforto que a prece nos traz, ela alivia nosso sofrimento, nossa angústia, nossa perturbação mental neste momento de isolamento, né, onde as pessoas estão impossibilitadas de trabalhar, de andar, de conviver entre elas, que é aquilo que Jesus priorizava, o mestre que saiu da Galileia e percorreu todo local que poderia fisicamente para trazer, né, os irmãos para a boa nova, para os ensinamentos que ele tinha a nos oferecer. Hoje a gente não pode, né, devido ao que está acontecendo, mas é um canal através desta palestra, através da nossa rádio, de colocar na casa de quem nos acompanhava, quem nos acompanha agora, um momento de reflexão, um momento de paz. E, com isso, vou convidar também o nosso irmão Flávio Borba para participar desse momento, né? Momento de reflexão. Pode perguntar que ele gosta de responder, viu, Vinícius? Né? Bacana, porque a gente vai debater bastante sobre o capítulo 3, trazido pelo nosso irmão Geilson, do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, mundos de expiações e provas. Então, nosso primeiro tema para debate não poderia ser outro. Deixo a bola com vocês e pergunto, meus irmãos, de forma a compilar as informações, qual realmente a diferença de ter um mundo de expiação e ter um mundo de prova? Deixo a palavra com vocês para que essa dúvida ela não tenha mais aqui no dia de hoje.
Flávio, quer começar, Flávio? Seu microfone está mudo. Ainda aí. Agora, um dia eu aprendo. Um dia eu aprendo. Meu amigo, nós podemos, nesta área, falar que a lei é de amor, justiça e caridade. Apesar de haver essa tríade, nós nos habituamos a vê-la só pelo ângulo do amor e da caridade. Esquecemos da justiça. Na sua fala, meu amigo Geilson, de maneira bem perspicaz, você falou que a dor ela nos chega pelo afastamento e teimamos em ter de Deus. E quando nos afastamos, é justamente nesses momentos que nós cometemos, assim, entre aspas, os nossos crimes. Nesses momentos é que nós infringimos ou agredimos a lei. Porque, como eu falei, amor, justiça e caridade. Então, quando nós infringimos a lei de amor, a lei de caridade, aí nos submetemos à justiça. E a expiação, ela vem ser nada mais nada menos que a ação da justiça com referência às nossas atitudes equivocadas. E, consequentemente, a expiação ela tem uma aproximação muito grande com a dor. E dentro desse campo, aproveitando a nossa última live, né, que fizemos juntos, em que falamos do tema, né, com relação à dor, nós vamos convidar os nossos irmãos a interpretá-la, tanto a expiação como a dor, porque caminham lado a lado, como uma forma, um processo, na verdade, que esse é o tema, de educação. É a maneira amorosa de Deus de nos educar, para que possamos, como você mesma falou, termos condições, vejam quanto Deus é amoroso, termos condições de permanecermos no planeta nesse momento transitório e continuar a nossa evolução. Então, a dor, ela nos faz ajustarmos, reconciliarmos com a lei que nos é posta. Essa lei que nós agredimos, que nós infringimos. Somos ainda, infelizmente, aqueles espíritos rebeldes do passado. E essa rebeldia, ela nos leva a esses equívocos e automaticamente a questão da expiação. E a prova é como você bem falou, meu irmão. A prova é você exercitar aquilo que você aprendeu com a expiação, colocando em prática não mais a agressão, não mais a atitude de equívoco, mas sim a atitude de amar o próximo, a atitude de amar a si mesmo e, principalmente, nessa atitude, mostrar o seu amor por Deus. É a minha compreensão nesse âmbito. Bacana, Flávio. Gilson, Sim. Nosso irmão falou a diferença, né, da expiação, reminiscências dos atos passados, provas com relação a executar aquilo que foi aprendido. Para o espírito que ele está encarnado hoje, ele tem essa necessidade de saber se aquilo que ele está passando é uma expiação ou uma prova? Necessariamente não. O que isso vai mudar?
Porque eu quero saber se aquilo que eu vivo é prova ou expiação. Eu tenho que viver e aprender. Eu tenho que me compreender no processo. Eu estou vivendo um processo educativo. Todos nós estamos para nos educarmos quanto espírito. Essa é uma pergunta muito comum e quando nós estudamos o assunto, né, dentro dos estudos do ESE, a gente sempre é muito questionado, mas como eu vou saber se aquilo que eu estou vivendo, quanto reencarna, é uma prova, uma expiação? Bom, necessariamente você tem que viver, né? E aí, como a gente colocou, você tem dois caminhos a trilhar. Você tem o caminho de resignar-se e aprender com o processo, ou você tem o caminho que é o caminho mais doloroso, ou o caminho da expiação. Mas é muito comum você dizer, mas o que eu vivo é uma prova ou é uma expiação? Bom, vamos refletir um pouquinho. Né? Porque às vezes a gente gosta realmente de querer saber, querer identificar, eu não vejo mal, embora eu julgue, como muitas vezes, não querendo sair do assunto, as pessoas perguntam, eu estou sofrendo isso porque eu fiz mal no passado, então o que eu vivo é consequência porque eu era uma pessoa isso ou aquilo no passado. Você não tem que procurar saber o que você era no passado. A doutrina espírita não nos convida a isso. Ela nos convida a refletir o nosso agora e a construir o nosso amanhã. Conscientes de que hoje eu vivo não um castigo, não uma penalidade. Hoje eu vivo consequências de atos. Se eu estou colhendo alguma coisa que não é agradável, é porque esses atos, as ações de ontem, não foram ações agradáveis. Bom, isso aí já basta. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vivenciar o meu momento. O que é que eu estou sendo chamado a corrigir? O que é que eu estou chamado a expiar? O que eu estou sendo chamado pela lei a vivenciar? Aí eu tenho que me focar nisso para que amanhã eu possa ter uma manhã mais feliz, uma manhã mais tranquila. Porque amanhã será a consequência das minhas escolhas de hoje. Então, eu nasci, reencarnei com uma deficiência fisiológica, alguma patologia, isso é prova ou isso é expiação? Pode ser uma coisa e pode ser outra. Mas como é que pode ser uma coisa e pode ser outra? Bom, vamos analisar a ciência espírita. O que é que ela nos diz? O espírito, muitas vezes, pronto, no caso do suicida, ele pode, de alguma forma, ter agredido o seu corpo físico em algum aspecto, e agora ele reencarna com alguma necessidade de reparação aonde ele atingiu o corpo físico. Uma pessoa que vivenciou toda uma existência no vício, né, no álcool, e agora ela nasce com pancreatite ou fígado, alguma doença relacionada, né, a algum órgão decorrente do vício. Do cigarro, nasce uma criança que nasce com alguma deficiência pulmonar, né? Então, é o espírito reparando o mal que ele fez ontem. Ou seja, ele vivendo um processo expiatório. Mas pode ser uma prova também. Ele pode trazer limitações físicas. Ele pode escolher, por exemplo, nascer com uma cegueira. Para quê? Porque, em alguns momentos, ele já utilizou sentido para, de alguma forma, oprimir, subjugar pessoas, e agora no processo, ele mesmo, no seu processo reencarnatório, pede a Deus para nascer dessa forma como uma prova, para que ele possa desenvolver os outros sentidos. Sim, pode acontecer. Nós não podemos definir exatamente isso é assim ou isso é aquilo. Por isso que temos mundo de provas e expiação. Não são dois mundos. Não é um mundo de expiação e um mundo de prova. É um mundo de provas e expiações. Porque toda expiação é uma prova. E, de alguma forma, toda prova nos traz um processo, algumas vezes, de difícil aprendizado, né? Porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Legal. Eu vou trazer um tema muito comum, muito corriqueiro, que a gente costuma sempre ser questionado, que é a autoflagelação. Então, quando a gente tem essa questão da expiação, da prova e da autoflagelação, não propriamente do corpo, mas sim do pensamento da pessoa se autopunir e dizer, não, eu mereço isso, é isso mesmo que eu tenho que viver. Então, qual a diferença da gente ter uma expiação para a nossa evolução espiritual
e a diferença da pessoa se acomodar nessa situação e se autoflagelar, se vitimizar, dizer que precisa passar por isso, aí se acomoda, acaba tendo um sofrimento que, na maioria das vezes, repetidamente, não passa daquilo ali e por muitos anos fica com aquele sofrimento, achando que está espiando, mas, na verdade, está se autoflagelando. Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Esse é muito importante, Vinícius, essa pergunta que você... Porque nós temos esse processo, como você muito bem colocou, não apenas na autoflagelação física, mas também consciencial, né? É muito comum, inclusive em livros de psicologia, da gente estudar um pouco sobre o sabotador interno, né? Eu fiquei bastante curioso e nunca esqueci desse termo quando a gente leu, que ele é característico por uma situação onde a pessoa está bem, mas em algum momento da vida, ela mesmo provoca a dor para si por julgar-se não ter direito à felicidade. Então, ela começa uma empresa, a empresa começa bem, tudo começa a dar certo, de repente ela perde o ano para trabalhar, de repente ela deixa de ir, de repente parece que nada tem mais sentido e ela abandona e tudo que ia muito bem, de repente desmorona. Às vezes também na vida conjugal, casa-se feliz, mas de repente, do nada, ela deixa de ter prazer pela família, pela casa, pela vida. E muitas vezes isso está exatamente numa questão de consciência, em achar-se não ter o direito de ser feliz por atos que cometeu, por alguma situação que presenciou, né? Existem casos que é necessário o terapêutico, então é necessário procurar o psicólogo, o psiquiatra, né? Não procura psicólogo nem psiquiatra quem é doido, não. É quem é saudável e que quer se tratar. Então, se a pessoa muitas vezes vive uma situação dessa, ela, em alguma situação, quando ela não consegue mais controlar, é necessário o auxílio de um terapeuta, né? E como identificar se eu estou me vitimizando ou se eu estou resignando, né? Bom, vejamos uma diferença. Eu tenho condição de me tratar? Se eu tenho condição de me tratar e não me trato, eu estou deixando, né, de executar um dever, que é o dever de preservar pela vida. E eu estou me suicidando aos poucos, entrando num processo de culpa, porque a culpa, ela não nos ajuda em nada. A culpa, ao contrário, ela nos empurra para baixo, e nós temos que ascender, nós temos que crescer, nós temos que evoluir. Então, meu amigo, culpa não adianta. Errou, agora tem que ter a hombridade de poder levantar e querer que fez errado, o que fez de mal ontem. Então, é nosso dever, principalmente quando compreendemos a doutrina espírita e a imortalidade da alma. Aí é que a gente passa a ter uma nova visão. Errei, meu amigo. Reconheço que errei, você não quer o meu perdão, você não quer andar comigo, mas eu tenho o direito de ser feliz, eu não vou me matar 2 vezes. Eu não vou me matar, eu não vou viver triste, eu não vou viver, porque eu tenho direito, eu sou filho de Deus, eu tenho direito à alegria, eu tenho direito à vida. Errei. Confesso que errei. Estou muito arrependido. Mas não tenho como eu voltar no passado, eu não posso corrigir isso lá atrás. Mas eu posso ter atitudes corretivas, que de alguma forma, se tiver em mim condição de reparar, de remediar de alguma forma, irei. Se não tiver, vamos seguir. Né? E, Vinícius, essa é uma das principais razões do esquecimento do passado. Por quê? Porque erramos, não queremos... nos autoflagelamos de alguma forma, que a autoflagelação ela não nos traz benefício algum, certo? O que é que acontece? Não queremos mais estar junto daquela pessoa, né? Não queremos mais nenhum contato, tudo bem. Aí vem um processo reencarnatório, lá na frente Deus coloca marido, mulher, irmãos. Para quê? Para aprender a amar, para reparar.
E aí a gente, por isso que Jesus vai dizer, eis que nos últimos dias, irmão contra irmão, porque a gente tem dentro de casa esses conflitos, mas a gente não tem uma certa empatia. Aí a gente, com conhecimento espírita, temos que desenvolver, temos que transformar essa situação. Autoculpa, não. Flávio, quer comentar alguma coisa sobre o tema? Resignação, ela é a submissão à vontade de alguma coisa que lhe constante, que lhe acontece. A autoflagelação, na minha concepção, ela vem ser uma deficiência moral. E essa deficiência moral, ela só piora a nossa situação, porque entramos no processo, através da autoflagelação, no processo que Geilson falou, da culpa, que vai nos levar a processos muito mais duros. Então, a autoflagelação, ela não é conveniente, ela não é interessante, ela não nos ajuda, com certeza. Tá, vou puxar também agora um aspecto que também é comum, ainda mais hoje através das redes sociais, da internet, né? Dessa velocidade de informação que nós, como pessoas, temos de absorver cada vez mais, absorvendo conteúdo de diversos aspectos, seja econômicos, sociais, políticos, esportivos, enfim, uma gama de informações que a gente consome cada vez mais. E esse tipo de consumo, meus irmãos, ele gera doutores superficiais para comentários também superficiais. Então, achamos no direito de opinar em tudo, seja ele no aspecto econômico, seja no político, seja no social, e a gente está cada vez mais colocando esses aspectos, mas sem o conhecimento aprofundado do tema. Isso está acontecendo muito e muito, com todos, né? Com todos. E a pergunta é, isso faz com que a gente deixe de olhar para dentro, e esse momento que a gente está perdendo de se autoconhecer, de se auto-observar, gera essa autoflagelação por estarmos observando o meio externo mais tempo do que a gente observa o meio interior de cada um? Eu acredito que todo o processo evolutivo, ele passa por determinados transtornos, né? Que transtorno, Geilson? Bom, veja bem, nós não tínhamos acesso à informação. Uma carta levava dias até chegar ao seu destinatário, às vezes meses, né? E a informação ela era de uma forma muito mais difícil nos dias atuais. Hoje, você envia uma foto instantaneamente a qualquer pessoa, né, que está em qualquer lugar do mundo. A nossa transmissão pode ser vista e ouvida por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ao vivo, em tempo real. Isso nos mostra um avanço da tecnologia, onde dentro do meio ético, social, cultural e político, a gente chama de globalização, né? Nós vemos um processo de globalização da informação, onde a informação está em todo lugar e é acessível a qualquer pessoa. Só que muitas, como você muito bem colocou, pessoas não analisam a informação antes de compartilhar, antes de passar. E, muito além, veem uma informação e acaba interiorizando aquela informação, né? Sem o devido estudo, sem a devida análise. Então, vemos pessoas a toda hora compartilhando notícias desagradáveis, notícias ruins, com um foco negativo. Então, essa pessoa acaba entrando também dentro de um processo psicológico muito difícil, porque ela passa a observar sempre o campo negativo da vida. E a vida não é assim. Nós estamos hoje num momento melhor do que isso, com certeza. Agora, claro, evoluímos muito intelectualmente, moralmente ainda estamos muito a desejar. Precisamos evoluir moralmente, mas, claro, e devemos. Mas existe também muitas ações positivas, e esse progresso moral, ele também já é muito mais sensível e visto. Mas nós sempre estamos atentos a notícias
que nos colocam em situações psicológicas difíceis. Não analisamos nem se ali é verdadeiro. Tomamos por verdade, simplesmente, né, por nos acharmos conhecedores. Não, está dizendo isso, e isso talvez seja certo. Talvez. Não vai, né? Não adianta. Então, meus amigos, acabamos entrando em processos psicológicos difíceis e nos auto, né, punindo por isso. Então, temos que analisar toda a informação, como Paulo disse, analisar os espíritos e retém, né, o que é bom, né, analisar. Vou abrir o microfone aqui para falar. Então, você está com o microfone aberto, Flávio Borba. Você fechou agora. Obrigado, irmão. Então, o que é que acontece? A gente não analisa a informação para reter aquilo que é bom, né? A gente, na realidade, deixa passar tudo. E acabam havendo paixões a ser, né, fora do comum, como paixões sociais, paixões políticas, onde a gente não analisa o ponto de vista de uma forma holística, de uma forma geral, a gente se mantém de um ponto ou de outro, né? Ou a gente é A ou a gente é B, enquanto a gente não procura o caminho do meio termo, a gente não procura analisar aquilo que é melhor sem esse amor da paixão e acaba se punindo, né? É muito complicada essa situação que você muito bem colocou, mas muito necessária a gente ter essa compreensão. Flávio Borba quer falar alguma coisa sobre o assunto? A tecnologia, ela nos possibilita hoje algo inimaginável algum tempo atrás, como você mesmo colocou na sua exposição. Mas ela traz, infelizmente, as suas dificuldades. E ela nos remete às nossas dificuldades, né? Nós passamos a exercitar, tipo, você nunca comeu um doce e quando experimenta que gosta, você vai com vontade para cima do prato. Olha que eu sei do que você está falando, viu? É diabetes. Exatamente. Então, é isso que vem acontecendo, né? Infelizmente, é algo muito novo, algo muito grande, e as pessoas elas não estão, infelizmente, sabendo lidar com isso. E, Flávio, e aí a gente... ainda tem um detalhe, Flávio. As pessoas postam sempre que estão bem, que está tudo bem, e o outro diz, vixe, fulano está bem, fulano está ótimo, só o meu que não dá certo, só eu que não dá certo. Meu amigo, é complicado. Precisamos ter mais cuidado e mais cautela nessas observações. Aí a análise final que nós vamos fazer agora é a seguinte: a dor, ela é necessária. O sofrimento é uma opção nossa. Quando a gente pega uma ferramenta como essa da comunicação e utiliza para sentirmos mais dor ou provocarmos a dor, infelizmente a gente vai ter que passar pelo processo expiatório para corrigir. E aí eu lembro aquilo que nós lemos na leitura preparatória. Como nosso irmão falou, nosso irmão Vinícius, que a superficialidade ela não nos ajuda em nada. Então, se você tem algum conhecimento que seja superficial, não vá tecer comentários, porque você corre o risco de cometer o erro, de prejudicar alguém e aí, infelizmente, ter que ajustar. É só essa pequeno adendo que a gente coloca. E vale lembrar também, meus irmãos, que tudo que se é pensado, se é expelido, seja de forma através do pensamento ou através da fala, de algum comentário, gera um campo energético, né? E essa energia, ela é uma via de mão dupla, que se a gente exala ódio por determinada pessoa que não tem a consciência nossa
de que não está do mesmo lado político, social, econômico, e aí a gente tenta ter esse conflito que o nosso irmão Jesus falou, ele acaba voltando para nós, porque é o que a gente exala de forma energética, né? A doutrina espírita, ela deixa isso bem claro, que somos aquilo que pensamos. Então, se estamos sempre pensando de forma superficial, ao ponto de tecer comentários e julgamentos, seja por pessoas conhecidas, né, seja por políticos, ou seja também por pessoas anônimas no nosso convívio social, nosso vizinho, né, nosso colega de trabalho, nosso colega de sala acadêmica. Então, tudo isso, ele retorna, né, e esse retorno também é um tema, é o assunto que a gente está trabalhando hoje, que é a expiação. Então, quando eu jogo para o universo coisas que não são salutares, eu preciso expiar, né? Então, existe a expiação na forma macro, que é através, como o nosso irmão disse, de um suicídio, que eu tenho que regenerar o meu perispírito e assim ter a ciência de que não existe o fim da vida, e sim uma continuidade através das múltiplas existências. A gente tem uma expiação na concepção macro, né, que é a máxima do que ela pode ocorrer. Mas, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, tem essas micro expiações que a gente tem também que fazer, seja tratando bem um semelhante, seja ajudando aquela pessoa que esteja passando na rua, que talvez em uma existência passada a gente não tenha ofertado a nossa mão caridosa, e agora temos sempre a oportunidade de estar fazendo o bem. Não existe uma máxima de só uma expiação de forma geral, e sim várias coisas que a gente está se melhorando. E aí a gente pode trazer também o aspecto de Joana de Ângeles, que ela fala que temos uma progressão que ela não é contínua. A gente sobe 2 casas, volta uma, porque tem o erro. Depois sobe mais 2 casas e volta uma. Então, não é uma ciência exata na parte da expiação. A gente vai cometer erros, mas de tanto a gente fazer o bem, fazer a coisa certa, a gente vai saber no futuro, quando precisarmos usar essa consciência do que é certo e do que é errado, a gente não vai partir para o lado errado, porque a gente já experimentou fazer o bem. Então, uma dúvida que já me perguntaram, Jesus, quando ele veio para a Terra, ele já cometeu alguma coisa que o fez expiar ou fazer alguma prova, já que o planeta é de provas e expiações? E eu respondi que não. Porque todas essas etapas de amadurecimento da consciência, de saber o que é certo, o que é errado, Jesus já tinha passado. Então, todos os atos de Jesus eram cientes, eram exatos, para que a gente possa saber o que estava fazendo. Então, quando Judas, só para não se prolongar muito, muitas pessoas acham que Judas traiu Jesus e Jesus não sabia, ele sabia. Porque Jesus, no momento que ele pegou os seus apóstolos e convidou para a Boa Nova, ele não ia trazer alguém sem saber que aquela pessoa ia o trair lá na frente. Então, era tudo sabido de Jesus, e ele fez isso de propósito para que a gente saiba a diferença entre espiar de forma macro, fazendo coisas que vai elevar o nosso espírito futuramente a patamares mais elevados, mas sim trabalhar a cada dia com aquelas pessoas que ainda têm os seus defeitos e seus vícios. Muito, muito interessante, Vinícius. Muito bem colocado. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Então, gente, chegou o nosso momento de fazer nossas considerações finais, de agradecer a presença de todos. Sempre no final eu gosto de aqui alocar o nome daquelas pessoas que nos acompanharam desde o início, nossa irmã Ana Márcia, nossa irmã Helenilda, Luciara, nosso irmão aqui que sempre nos acompanha nas nossas palestras, Ivonaldo, trabalhador assíduo do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Um grande abraço, meu irmão, saudades. Qualquer dia desse venha fazer parte aqui dos nossos encontros,
para as pessoas verem aí o seu sorriso, sua palavra e matar um pouco dessa sua alegria de estar conosco. Gostaria agora de passar a palavra para o nosso irmão Flávio, para que ele possa fazer as considerações finais, e após isso a palavra para o nosso irmão Geilson, para que possamos nos despedir nessa manhã maravilhosa de conhecimento da doutrina espírita, mas principalmente do Evangelho de Jesus. O que é que nós podemos falar? Gratidão. Gratidão pela oportunidade do servir. Ciente que nós estamos em processo de aprendizado, esses momentos nos ajudam a nos fixarmos, a aprofundar um pouco mais aquilo que nós trazemos de conhecimento. Eu sei que são poucos os meus conhecimentos, mas naquilo que eu tenho, eu fico muito feliz em ter cooperado e ter participado desse momento ímpar. Agradecer aos irmãos do São Francisco pelo convite, e agradecer também ao nosso irmão Geilson, já que o convite partiu também dele, e nós estamos aqui, na disposição, na hora que for possível, na hora que for interessante, pode falar que nós estaremos presentes, com certeza. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus os abençoe e continue assistindo nesse trabalho maravilhoso de vocês. Eu que agradeço, Flávio. Uma ótima manhã e um ótimo final de semana para ti. Que Jesus te abençoe e que brevemente estaremos juntos novamente. Grande abraço. Nosso irmão Geilson, chegou o momento das considerações, de agradecer a todos. E já estamos chegando no nosso final, na primeira quinzena de junho. Já as pessoas vão saber qual será a próxima data que terá o nosso irmão como palestrante na nossa rádio, no nosso Facebook, na nossa casa de São Francisco de Assis. Suas considerações, meu irmão. Sempre muito grato, né, a toda a equipe do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. E eu não poderia deixar, né, já que Cláudia não está conosco hoje nessa manhã, mas os costumes bons a gente tem que repetir, né? Aquele abraço forte, arrochado em cada um, de coração, e muito obrigado pela atenção de todos na manhã de hoje. Muito obrigado, meu irmão. Farei agora uns breves comentários, uns avisos, como o nosso irmão falou, citou nossa presidente, né? Nossa irmã Cláudia, para que a gente possa ter essa energia, esse abraço que ela nos proporcionava fisicamente, nessa manhã de hoje. Um abraço fraterno, não só dela, mas de toda a casa. São mais de 80 trabalhadores na quarta, no sábado, que estão ansiosos para que isso acabe e que possa voltar a trabalhar fisicamente na casa de São Francisco de Assis. Enquanto isso, eu, nosso irmão Roberto, nosso irmão Vida Júnior, Nisário, todos esses que fazem parte do grupo, que fazem esse trabalho de forma virtual, está aqui apoiando enquanto esse momento acaba. Queria fazer um convite a todos, nosso irmão também, a participar das nossas atividades. Além da palestra às quartas-feiras e aos sábados, às 8 horas da manhã, temos um grupo de estudos semanalmente, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Tivemos, até semana passada, o estudo do livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Estudo excelente, tiramos dúvidas, todo dia um assunto novo e finalizamos na sexta-feira. Essa semana, começamos um estudo muito importante para aqueles que estão começando o conhecimento da doutrina espírita. Estamos com o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, que faz mais de 1000 perguntas a inúmeros espíritos sobre questionamentos da vida futura e também do assunto que tivemos hoje, de mundos de provas e expiações. Tem vários outros assuntos. O outro livro que estamos estudando também é Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Brasil, Coração do Mundo,
Pátria do Evangelho. Tema também que está inserido não só no dia de hoje, mas durante todo o mês que estamos debatendo sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Quer conhecer um pouco mais de outras moradas? Quer saber como foi a progressão do planeta Terra através do mundo primitivo para o mundo de expiação e como vai ser para a próxima etapa do planeta através do mundo de regeneração? Conte conosco que estamos aqui para estudar este livro e tirar todas as dúvidas. Então, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, Livro dos Espíritos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Gostaria também de solicitar encarecidamente que aqueles que estão fazendo suas doações, seja através de dinheiro, seja através de cestas básicas, produtos de limpeza, continuem, porque a casa de Francisco ela está fechada para as atividades, mas aqueles que precisam continuam visitando a nossa casa, batendo em nossa porta, e a gente sabe que temos que ajudar, amparar e amar a todos os filhos de Deus que em condições menos favorecidas que a nossa continuam precisando do pão de cada dia, continuam precisando de utensílios de limpeza, de material de higiene. Então, continuem fazendo essa doação. Sei que não é fácil, estamos num momento de recessão onde o nosso dinheiro nunca valeu tanto, mas sempre tem como a gente ajudar. Mesmo que não seja com isso que eu falei, mas com a palavra, com o aprendizado, com um olhar, já que não podemos abraçar, mas um olhar, né? Eu acho que quando a gente está na rua hoje utilizando nossas máscaras,